quem faz a pergunta é Shintoko Macedo, ele é um monge budista, tem um templo aqui na cidade, ali em Piranema, e ele está sempre indo para o Japão, né, por conta disso. E ele está fazendo uma observação aqui, que ele acha estranho, inclusive, essa questão da alergia, pois ele gosta de comer camarão, né, e aqui no Brasil está tudo bem, quando ele come camarão, mas quando ele come lá no Japão, eles têm alergia. Aí ele quer saber por que isso acontece, né? O camarão do Japão é diferente do camarão do Brasil? Existem espécies de camarão, né, Patrícia? Pode falar. Fala. Eu ia falar também uma outra questão que às vezes acontece, que o paciente chega no seu consultório perguntando por que às vezes ele come camarão. Isso não é só no Japão, até aqui no Brasil acontece. Ora ele tem sintomas e ora ele não tem sintomas e ele fica sem saber. Doutora, eu tenho alergia? Eu não tenho? O Marcelo vai falar um pouco mais sobre as espécies de camarão, mas eu posso adiantar que também não é só a questão da espécie de camarão. Pode ser alergia ao fungo do barco. Então, quando ocorre a pesca, né, enfim, e às vezes os camarões são colocados ali naquele barco, esse fungo adere, né, vou falar assim para ficar mais fácil para o público entender, né? Adere ali ao corpo, né, digamos assim, do camarão. E quando esse paciente ingere, na verdade, ele não está fazendo alergia ao camarão, e sim ao fungo do barco que aderiu ao camarão. Então, ora, se ele der uma sorte de não ter esse fungo no barco, ele não apresenta. Tendo, ele pode apresentar. Mas outros fatores podem acontecer, como é o caso das espécies de camarão. As espécies de camarão, como é um caso constante, recorrente, dele em específico ir para o Japão e comer o camarão e piorar, pode ser também a forma como o camarão, às vezes o camarão é criado em fazendas, entende? E essas fazendas têm determinadas rações. E nessa ração ele pode estar consumindo a proteína da ração, então ele precisa ver se não seria isso. Uma outra coisa também comum é a questão do salmão. Tem muita gente que come salmão, não tem nada e eventualmente desenvolve um processo alérgico ao salmão, né? Lembrando que a gente tem as trutas salmonadas e também tem os salmões verdadeiros, né? E muitas das vezes esse salmão, principalmente comidos nas regiões mais do norte do planeta, Noruega, Finlândia, o próprio Canadá, eles são parasitados por alguns crustáceos. Então o paciente desenvolve alergia àquele crustáceo que está parasitando aquele salmão. Então é importante os pacientes ficarem atentos a isso. Pois é, né? Então, na verdade, o que a gente come, a gente não tem certeza Foge do por onde controle. passou aquela comida, né? Terrível, né? O negócio, a coisa é bem complicada mesmo. E a alergia alimentar é uma coisa que precisa ser vista com muita atenção. É um problema de saúde pública que está aumentando bastante, né? As pessoas estão ficando cada dia mais reativas. E uma das causas também é a questão da quantidade de xenobióticos que nós fazemos consumo. O que são xenobióticos? São os agrotóxicos e outras substâncias colocadas nos alimentos. E a quantidade de antibióticos e de tudo aquilo que a gente consome que não é natural e acaba afetando o que a gente chama de permeabilidade intestinal. E a nossa permeabilidade intestinal é responsável por colocar para dentro aquilo que é bom e jogar para fora aquilo que é ruim, que fica na forma de fezes, que é eliminado na forma de fezes. Então, muitas das vezes vai muita proteína que não era para ir, muita macromolécula que Também não não é para tem a ir. ver com a Causa alteração reação. genética dos alimentos, que hoje a tecnologia está permitindo que se aconteça isso, né? Até para que haja melhora na produção, para que você use menos, inclusive, agrotóxico. Eu participei de um curso agora pela Fundação Dom Cabral, que era justamente falando sobre agronegócios, né? Falando sobre perspectivas, né? E foi falado muito sobre essa questão do agrotóxico, onde eles dão uma visão diferente, onde eles colocam que hoje talvez se use menos porque a evolução tecnológica sobre os alimentos aumentou justamente para poder você torná-lo mais resistente a, aos seus predadores, né? Predadores, Entendeu? Para usar menos. A gente tem que entender o que é a manipulação genética e o que é o melhoramento genético, né? Que são duas coisas diferentes, né? Então, o melhoramento genético, a edição genética é uma coisa. Você editar o gene de um alimento e transformá-lo ele num alimento diferente da natureza é uma coisa. Você melhorar aquele alimento por seleção genética é outra situação. A soja acho que é um bom exemplo no Brasil, né? Então a gente precisa ver essa situação, a gente precisa entender, porque realmente
há alguns alimentos que têm na sua composição modificações genéticas e introdução, às vezes, até de outras espécies naquele próprio alimento, que pode causar uma reação cruzada com outros alimentos, entende? Agora, a situação do melhoramento genético é você cruzar espécies que já existem no planeta, né? E que, de certa forma, não são aliens, né? Ou seja, o nosso organismo já está acostumado a entrar em contato com aquelas proteínas, seja por uma espécie ou pela outra. Só que melhora a resistência daquela espécie e tudo mais. Agora, tudo que eu estou falando é tese. Eu não sou especialista na área para saber se haveria essa situação de agravamento no caso de um alimento geneticamente modificado, né? Eu queria. Um GMO, Eu não né, sei que se eu eles vou estar mudando de assunto, porque eu não conheço o tema que eu vou trazer. É sobre o CRISPR. Ele também está associado à questão da alergia ou já é um outro assunto? Não, a alergia não. O CRISPR, ele bem na verdade, ele foi ele já existe no planeta há bilhões de anos, né? Que ele é uma forma de proteção de bactérias contra vírus, chamados bacteriófagos. E o CRISPR, ele consegue se proteger da infecção por esses vírus. As bactérias se protegem usando essa proteína, que essa proteína se liga ao vírus e destrói o vírus. E duas pesquisadoras, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, elas descobriram que essa proteína ela poderia ser utilizada também na edição de genes. Então, essas duas pesquisadoras, uma do Max Planck Institute e outra da Universidade de Berkeley, elas, através dessa manipulação, viram que essa proteína modifica um gene e o mais importante é que elas são reprogramadas, elas podem se ligar a qualquer gene. Então, a princípio, a terapia genética, que já existia antes do CRISPR, ela foi utilizada para as doenças monogenéticas. O que são doenças monogenéticas? Que envolvem somente um gene. 6% da população mundial tem doenças monogenéticas. O Romário, por exemplo, o senador, jogador de futebol, ele é um grande defensor de tratamento de pessoas com doenças monogenéticas, né? Com doenças hereditárias monogenéticas. E o CRISPR e outras terapias genéticas são utilizadas para essas doenças, a distrofia muscular de Duchenne, a distrofia de Becker e vários outros tipos de doenças, a própria SCID, né, que é a imunodeficiência, imunodeficiência grave, que também foi utilizada como um princípio de estudos na área de terapia gênica. Então, a princípio é para isso. Hoje a gente está vendo outras aplicabilidades para o CRISPR também, né? Para o tratamento de vários outros tipos de problemas, incluindo o tratamento de cânceres, de neoplasias, né? Então você pode utilizar o CRISPR para várias situações. Nós, em particular, temos uma patente depositada, junto com o pessoal do Canadá, para o tratamento de pacientes com Alzheimer de início precoce. O que é um paciente com Alzheimer de início precoce? É aquele paciente que produz o chamado corpo amiloide, que é como se fosse um isolante entre os nossos neurônios. Então, os neurônios eles têm comunicação. Para que essa comunicação aconteça, os neurotransmissores precisam passar adequadamente de um neurônio para o outro. Quando você tem a produção de uma estrutura chamada corpo amiloide pelo próprio corpo, isola essa transmissão, entende? E isso faz com que o paciente vá perdendo as suas funções cognitivas. Então, a equipe do professor Jacques Tremblay, onde nós fizemos parte, eles conseguiram isolar essa modificação genética que protege você a não ter a formação desse corpo amiloide, que é a modificação genética que é encontrada em pacientes habitantes da Islândia, um grupo populacional que habita a Islândia. Então, tem esse grupo populacional que não tem a formação desse corpo amiloide, e a equipe do professor Jacques Tremblay, da Universidade de Laval, conseguiu, então, identificar essa mutação e aplicar essa mutação benéfica em tese no futuro, né, que seria aplicada em pacientes com Alzheimer de início precoce. Então, você tem como evitar com que diminua a formação daquele corpo amiloide. Além disso, você hoje... Isso daí evitaria a formação do corpo amiloide de futuros corpos amiloide. E aqueles já formados, você pode fazer o anticorpo monoclonal, que já existe, inclusive, né? Já está sendo muito bem utilizado. Para aquele que está na formação do Alzheimer, isso pode fazer com que ele não tenha ou pode prolongar o Alzheimer? Tem que primeiro entender qual tipo de Alzheimer que o paciente tem, né? Se é um Alzheimer senil, se é um Alzheimer de início precoce, qual é a fisiopatologia daquele Alzheimer. Dependendo da fisiopatologia, da forma como aquele Alzheimer se apresenta, aí você pode utilizar não só o anticorpo monoclonal, que vai destruir aquele corpo amiloide, mas também
Em tese, em teoria, né, a gente não pode afirmar nada ainda, porque isso precisa passar por estudos científicos clínicos e tudo mais. Você pode, então, fazer essa modificação benéfica genética no paciente e fazer, então, com que ele não tenha mais a formação desse corpo amiloide. Hoje a atividade de vocês ela se divide com essa questão também da atuação do CRISPR ou está mais direcionada para a questão da alergia? O que aconteceu? Depois da pandemia de 2019, né, nós, infelizmente, acabamos não atuando mais no CRISPR, né? E nós estamos retornando agora, as coisas estão voltando, né? Porque, inclusive, durante a pandemia de 2019, nós fizemos parte... quando eu digo assim, não atuamos mais na parte do Alzheimer, mas quando nós fizemos parte de um grupo de pesquisa para o desenvolvimento de uma técnica que usa o CRISPR também para a identificação do COVID, entendeu? Onde o CRISPR ele pode ser utilizado não só para o tratamento, mas ele pode ser utilizado também para diagnósticos. Hoje você tem duas técnicas nos Estados Unidos, a Stop COVID, e uma outra técnica, eu esqueci o nome comercial, que usa a tecnologia CRISPR, onde ela se liga ao vírus, e no que ela se liga ao vírus, ela emite fótons, ela emite luz. E essa luz, então, colora um reagente e dá a reação positiva. O grupo do Canadá, liderado também pelo professor Jacques Tremblay, desenvolveu a técnica em vez do suave nasal através do gargarejo, utilizando a proteína CRISPR com uma nuclease Cas13a. E essa nuclease, então, quando liga no material genético, então ela emite fótons e dá para você identificar o vírus. O que isso é importante? Porque essa técnica de diagnóstico utilizando CRISPR, ela é muito mais barata do que outras técnicas. Então, ela não precisa nem de energia elétrica. Ela, de certa forma, pela própria reação química, ela já dá positividade e tem um índice de sensibilidade e especificidade altíssima. Então, se nós tivéssemos essa técnica durante a pandemia, certamente muito menos pessoas iriam morrer. Porque o que acontece? Ela consegue identificar as infecções, no caso do SARS-CoV-2, horas após o contágio. Então, 12 horas após o contágio, você já tem uma quantidade de vírus suficiente, e essa quantidade de vírus, por sua vez, ela já identifica e você já consegue isolar o paciente até, em tese, até fazer uma prevenção, né? Já monitorar aquele paciente. E é caro ter acesso a esse tipo de... Então, como acabou todo esse negócio, né? Então, acabou que não se evoluiu muito e as pesquisas ainda continuam e tem muita coisa ainda acontecendo. Agora nós estamos com esse problema da varíola dos macacos, que é um outro problema sério que está acometendo aí parte da África Ocidental, né? E sul da África também. E o mundo também já está apresentando alguns casos, então pode ser que com essas novas doenças aí venha a acontecer novamente. O professor Jacques, junto com um grupo do Congo, estavam pesquisando a utilização do CRISPR para o ebola, né? Para a identificação do ebola. Mas o ebola hoje está bem controlado, o ebola, basicamente, a população daquela região afetada está vacinada contra o ebola. Então, tomara que permaneça assim, né? Que a gente não precise. Mas é bom nós termos essas tecnologias, né? Para que, caso haja novamente um negócio desse, que acometa novamente a humanidade, a gente tenha como identificar e fazer a seleção rápida desses pacientes, iniciar até, se possível, tratamentos precoces, né?